Porque eu resolvi tirar todos os fundos imobiliários da minha carteira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. E galera, hoje eu tô aqui para explicar para você o motivo do porquê eu resolvi tirar todos os fundos imobiliários, todos os FIIs da minha carteira. Isso virou uma polêmica, né? Afinal, muita gente por aí fala muito bem dos FIIs, fala que é melhor investimento e tudo mais. E como educador financeiro, eu não posso deixar você no escuro diante de uma informação como essa. Então fica tranquilo, assiste esse vídeo até o final para você entender o motivo real dessa polêmica do porquê eu ter tirado. E antes de eu explicar tudo, eu quero dar um recadinho aqui. Caso você não saiba, esse vídeo ele faz parte da Semana Viva de Renda, que é uma semana com várias aulas gratuitas sobre como investir para se aposentar 20 anos mais cedo e viver de renda. E esse é um evento que normalmente eu produzo uma semana antes, um monte de vídeo, uma série de vídeos para abrir a matrícula, para abrir as inscrições para o método Investindo com Lucas, o meu curso online. E todas essas aulas da Semana Viva de Renda vão ser retiradas do ar no domingo à noite, às 23h59, exceto essa aqui que você está vendo agora. Essa aqui vai ficar salva tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram, que se você não sabe, é o @investindo com Lucas. Me segue lá. Se você perdeu alguma das 3 aulas anteriores, eu sugiro que após você terminar esse vídeo aqui, corre lá no meu Instagram ou na descrição aqui no YouTube, clica no vídeo para você assistir as aulas anteriores da Semana Viva de Renda. Caso as aulas já tenham saído do ar, você vai encontrar um link para a lista de espera para pegar as próximas semanas que a gente vai ter pela frente. E agora vamos ao que interessa. E agora eu vou te dar os dados necessários para você decidir se investir em FIIs faz sentido ou não para o seu perfil de investidor. As principais perguntas que eu recebi foi: Lucão, você tem alguma informação privilegiada que os fundos imobiliários vão quebrar? O que te motivou a tirar seus fundos imobiliários da carteira? Fundos imobiliários não valem mais a pena? Lucão, fundos imobiliários têm renda mensal, por que você vai abrir mão disso? Será que eu também preciso vender os meus fundos imobiliários? Lucas, as ações são as mais voláteis e mais arriscadas do que os fundos imobiliários, por que não ter na carteira? A primeira coisa que vocês precisam compreender para investir da melhor forma é o perfil. Eu, por exemplo, sou um jovem de 26 anos que tem um horizonte de longo prazo pela frente para multiplicar o meu capital. Eu não pretendo viver agora dos meus investimentos e nem nos próximos 15, 20, 25 anos. Eu pretendo continuar trabalhando normalmente e no longuíssimo prazo eu vou colher os frutos disso. Então, quando eu falo longo prazo, eu estou falando de uma média de 15 a 20 anos pela frente. Isso significa que eu tenho tempo para lidar com as volatilidades, com as flutuações das ações, buscando melhores rentabilidades. Em outro vídeo, eu já expliquei que a Bolsa de Valores é o melhor mecanismo, o que apresenta as melhores rentabilidades no longo prazo. Se você não assistiu o vídeo onde eu explico isso, clica no card aqui em cima que vai ter um vídeo explicando melhor sobre como funciona isso no longo prazo. Nenhum ativo gera mais retorno do que ações no longo prazo, você vai entender nesse vídeo. Então, por que eu vou investir em fundo imobiliário se eu posso investir em boas ações? Os fundos imobiliários, eles são renda variável também e também possuem riscos, porém, não possui a escala, a rentabilidade que as ações possuem. Considerando isso, eu prefiro que a parte segura da minha carteira fique no que há de mais seguro, que é Tesouro Selic, renda fixa, CDB, e a parte focada em rentabilidade fique no que há de mais rentável e mais escalável possível, que são justamente as ações de empresas de qualidade que dão um pau em qualquer tipo de fundo imobiliário no longo prazo. E existem perfis de pessoas que têm um grande patrimônio. E nesse caso, talvez ter uma previsibilidade de renda mensal em bons fundos imobiliários, talvez valha a pena. Porém, para o investidor iniciante que tem pouco patrimônio, essa rentabilidade no presente é praticamente irrelevante. E se o objetivo é o longo prazo, eu recomendo que você estude o seu perfil e verifique se não é mais vantajoso investir diretamente em ações de boas empresas e entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando somente para você investir em ações, nem para você abrir mão de renda fixa. Muito pelo contrário, a parte segura da sua carteira tem que ficar em ativos realmente seguros, como o Tesouro Selic, renda fixa, CDB. Já a parte que você vai expor a risco, quando eu falo risco, é o risco controlado, volatilidade, obviamente. Talvez seja muito mais vantajoso você investir no que tem as maiores chances de crescer. Eu estou dizendo que, na maioria dos casos, os fundos de investimentos imobiliários, eles ficam preenchendo uma parte morna da sua carteira. Uma parte que não é nem muito segura e nem muito rentável. Porque, poxa, quando vem uma crise, vai cair do mesmo jeito. Não tem esse jeito. E quando está em período de perenidade, ele não é tão rentável quanto uma ação. Os fundos, no início, eles rendem muito pouco, os fundos de investimento imobiliário. E se for para carregar para o longo prazo, as ações são imbatíveis. Você pode assistir o vídeo aqui no card que eu deixei para você. Outro ponto interessante é que grandes investidores não investem em fundos. Por quê? Porque eles querem ser os próprios gestores deles mesmos. Eles não querem delegar isso para outras pessoas. Justamente porque
Porque existem taxas tomadas de taxas de administração e taxas de performance, que a longo prazo corrói o seu patrimônio. Por mais que seja mais rentável do que renda fixa, né? Fundos imobiliários são mais rentáveis que renda fixa, porém, eles não cumprem nenhum papel, nem outro. Não são nem tão rentáveis e nem tão seguros nos momentos que a gente mais precisa. Então, partindo desse ponto, não faz muito sentido. Essas taxas a longo prazo, as taxas de administração, quando você põe uma taxinha de 1% ao ano, no longo prazo, em 15, 20, 25 anos, isso puxa 20, 30, 40% de todo o seu rendimento final. Então, não faz sentido deixar todo esse dinheiro na mesa a longo prazo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as taxas dos fundos imobiliários elas não são descontadas no valor do aluguel que cai mensalmente. Ela é descontada do valor da cota. Por mais que você não perceba, por que você não percebe? Porque é feito um ajuste pela própria Bolsa de Valores, pela própria B3. Essa taxa de administração ela é cobrada diretamente no valor da cota e você nem percebe o que está acontecendo. Outro ponto, os gestores ativos, que são os caras que vão mexendo na carteira dos fundos, eles têm performances menor do que quem faz gestão passiva de investimento de qualidade. O que é gestão passiva? Você montar uma carteira e deixar lá sem ficar mexendo. Os fundos imobiliários, aparentemente, eles não têm giro de patrimônio, porém, imóveis também são renda variável. As regiões mudam, a qualidade dos imóveis mudam, a vacância muda e, portanto, os gestores têm sim papel ativo nos fundos imobiliários que têm mais de um imóvel. Então, sim, isso também impacta a rentabilidade de longo prazo para pior. Então tem que tomar cuidado. Outro ponto, os grandes milionários evitam o setor imobiliário. Por que eles evitam? Porque construtoras são empresas cíclicas. Fundos imobiliários não têm as mesmas escalas das ações, o que nos leva justamente ao nosso próximo ponto. Projetos de empresas, quando eu digo aqui empresas, eu quero dizer ações, negócios e tudo mais, geram muito mais dinheiro, muito mais riqueza, é uma capacidade infinitamente maior do que os fundos imobiliários. Por quê? Porque se você parar para pensar, quem aluga os fundos imobiliários são as empresas. Se as empresas não forem mais lucrativas do que os fundos imobiliários, o sistema simplesmente não faria sentido. Porque pensa, se uma empresa aluga um fundo imobiliário para ela ter prejuízo e não conseguir pagar o próprio aluguel, o fundo imobiliário quebra também. Então sim, as ações são muito mais rentáveis porque senão não valeria a pena, o sistema não se sustentaria, esse aluguel não seria pago. E essas empresas, elas trazem uma geração de emprego muito maior, dividendos, valor agregado à economia é muito maior em empresas do que em fundos imobiliários. Outro ponto, a volatilidade das ações, que parece que é algo ruim quando você pega para olhar de primeira, quando você sabe o que você está fazendo, ela é sua amiga, porque no longo prazo ela permite que você acumule mais patrimônio, porque a bolsa vai subir, depois vai ter alguma volatilidade grande para baixo ou para cima, e lá na frente você vai ter uma chance de pagar mais barato de novo nas suas ações. E quando retorna muito maior, de acordo com aquela aula que eu deixei no card para vocês. E diante de todas essas informações aqui, eu volto nas perguntas que vocês me fizeram lá no começo. Lucão, você tem alguma informação privilegiada que os fundos vão quebrar? Não, cara, não tenho nenhuma informação privilegiada, é apenas um racional do que vale mais a pena para cada perfil. Como eu quero ir para o longuíssimo prazo, eu fico bem tranquilo, porque eu não pretendo viver da renda dos meus investimentos agora, eu não ligo para a volatilidade da minha carteira. Inclusive, ela é minha amiga, como eu acabei de falar. Se tiver uma crise daqui 5, 10 anos, a bolsa cai 50%, 60%, não tem problema. Eu vou aportar normalmente em empresas de qualidade, porque empresas boas, elas praticamente não são impactadas por qualquer tipo de crise. Então, eu não tenho problema com isso, além de eu ter a minha renda fixa. E hoje eu também vivo da renda do meu trampo, então eu não tenho problema com isso. Segundo, O que te motivou a tirar os seus fundos imobiliários da carteira? justamente o que eu expliquei, que eu prefiro o que é mais seguro, muito seguro, e o que é para ser rentável, no ativo mais rentável possível. Terceira, Fundos imobiliários não valem mais a pena? cara, eu considero que dependendo do perfil de pessoa com grande patrimônio, talvez valha a pena possuir fundos imobiliários para ter uma previsibilidade de receita. Porém, para os patamares que quando você acumula patrimônio, daqui 5, 10, 15, 20 anos, você vai ter tanto patrimônio que você não precisa mais de previsibilidade de receita, porque você vai receber tanto dividendo de ações que mesmo que elas não paguem talvez mensalmente ou trimestralmente, não tem problema, porque é a mesma coisa, pensa comigo, um único pagamento no ano de R$12 ou 12 pagamentos de R$1. Você está entendendo? Eu não preciso de previsibilidade mensal. Se as empresas me pagam um montante bacana anualmente ou semestralmente, eu não preciso de previsibilidade de receita. Próximo. Lucão, os fundos imobiliários eles têm renda mensal. Por que você vai abrir mão disso? Justamente porque no início, no presente, aqui hoje para mim, a rentabilidade mensal para mim ela é relevante, porque com pouco dinheiro, não entenda mal, eu não estou desmerecendo seus 10, seus 20, seus 30, seus 100 mil, mas esse rendimento, ele não é o mais importante para você atingir a sua liberdade financeira. Ele vai ajudar sim, mas no longo prazo as ações tendem a render muito mais. Então por que eu vou depender de uma renda agora
que vai ser irrelevante para eu construir meu patrimônio, sendo que a minha renda de agora é a renda que eu tiro do meu trabalho para investir mais. Então eu não preciso de renda mensal agora, eu preciso de uma renda mensal muito maior lá na frente, e são as ações que vão me proporcionar isso. Próxima. Será que eu também preciso vender os meus fundos imobiliários, Lucão? Cara, isso só depende de você, só você pode decidir, e eu tô apenas sugerindo que você estude o seu perfil e entenda o que mais faz sentido para a sua própria realidade. Para minha realidade, provavelmente em nenhum outro momento, talvez isso mude no futuro, mas a princípio eu não pretendo nem futuramente ter fundos imobiliários. Pode ser que isso mude? Pode, mas a princípio não faz sentido, justamente por toda a metodologia que eu expliquei aqui agora há pouco. Lucão, as ações são mais voláteis que os fundos imobiliários, por que não ter? Primeiro, a volatilidade ela não é um problema se você segue uma filosofia sólida de longo prazo, porque justamente como eu disse, a volatilidade mais te ajuda do que te atrapalha. Porque quando vem uma crise pesada, igual a gente teve no Corona, onde a nossa bolsa caiu 50% praticamente, a gente aproveitou todos esses preços muito bons para comprar ações. Então esse é o ponto. Você não deve depender atualmente das suas ações nem dos seus fundos imobiliários, porque lá na frente você vai ter, sei lá, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais. Se a bolsa cair 30%, 40%, sua carteira talvez até seja beneficiada por esse cenário, porque você não vai ter só ações aqui no Brasil, você vai ter ações fora também que são negociadas em dólar. E o que acontece com o dólar quando vem a crise? O dólar sobe. Nessa última crise, por exemplo, eu ganhei dinheiro. A minha participação no Brasil ela caiu, porém caiu muito menos do que o Ibovespa. O Ibovespa caiu 47%, a minha carteira caiu 13%, enquanto a minha carteira americana caiu 10%. Só que o dólar subiu 47%. Então, tudo isso compensa. Então, na prática, eu ganhei dinheiro na crise. Então, eu não tenho problema com volatilidade. Quando você monta uma carteira sólida, se você não sabe o que é volatilidade, é a variação do valor que as ações têm ao longo do tempo. Isso serve tanto para ações quanto para fundos imobiliários, algumas rendas fixas, até mesmo para o tesouro pré-fixado, tesouro IPCA, eles sofrem volatilidade. É o famoso sobe e desce dos preços das ações. Lucão, mas os dividendos mensais, eles pagam todo mês, tem previsibilidade. Bom, é aquilo que eu falei, você prefere um dividendo de R$12 ou 12 dividendos de R$1? Dá na mesma. O que na prática acontece é que as ações tendem a entregar dividendos muito maiores anuais do que fundos imobiliários. Quando você pega para analisar boas empresas pagadoras de dividendos, elas entregam um rendimento anual muito maior do que qualquer tipo de fundo imobiliário. E eu não ligo para segurança, porque a minha parte segura, ela já está em renda fixa, ela já está em tesouro. Então eu não tenho problemas com volatilidade hoje. Agora, se você já tem um patrimônio muito grande, você já quer viver da renda dos seus fundos imobiliários, talvez valha a pena, porque você já vai ter talvez, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais de patrimônio. Poxa, aí você consegue uma independência financeira de talvez uns 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil, vai depender muito do patrimônio. Talvez seja interessante, mas mesmo assim, se você parar para analisar, montar uma carteira de investimento em ações, de forma que as ações te paguem com uma alocação que caia mensalmente, ou até mesmo trimestral, bimestral, semestral, não tem problema. Você consegue rentabilidades acima do que os fundos imobiliários te pagariam. Então, mesmo assim, eu não vejo muito sentido em fazer isso. Outra coisa, falam que investir em fundo imobiliário é mais fácil do que investir em ações, o que na prática eu não acho. Analisar uma ação, na minha visão, é muito mais fácil do que você analisar um fundo imobiliário, já que você tem que analisar localização, padrão construtivo, você tem que analisar segurança, vacância, um monte de coisa, sendo que nas ações você tem que analisar receita, lucro, ROI, margem e dívida. É bem simples e é uma análise que você consegue um histórico dela bem tranquilo, não vejo dificuldades, acho até mais fácil analisar ações do que fundos imobiliários. Assiste este vídeo no card para você entender os 5 pilares. Talvez as pessoas achem isso por ter uma maior familiaridade com fundos imobiliários. Talvez faça sentido assim. Lucão, os fundos imobiliários me proporcionam renda mensal igual a renda fixa. O fundo imobiliário ele não é renda fixa. Eu já vi muita gente falando para deixar reserva de emergência em fundo imobiliário. E não tem nada a ver. Reserva de emergência é em ativo seguro. Tesouro, renda fixa, CDB. Fundo imobiliário é renda variável. Ela varia. Cada setor tem o próprio ciclo do mercado. Então, depende muito do que você está fazendo. Depende muito da demanda pelos imóveis, até mesmo da vacância desses imóveis. Enfim, mesma coisa que empresas. Então, não é justificado isso aí de ser mais difícil de analisar. Então, assim, a decisão entre você aportar em um fundo imobiliário ou numa ação depende muito do seu perfil de investidor. E para mim, o perfil, ele depende da qualidade, do conhecimento que você desenvolve ao longo do tempo. Conforme você vai entendendo, você vai evoluindo esse perfil, não faça coisas que você não se sinta confortável em fazer. Se você não quer investir totalmente em ações agora, não tem problema com isso, não tem problema nenhum, não fica preocupado com isso.
isso é uma coisa que você evolui, talvez você nem queira isso futuramente, vai de pessoa para pessoa. E tem alguns estudos também mostrando que os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, renderam mais do que a média do mercado. Beleza, só que os REITs, eles não têm nada a ver com fundo imobiliário. Os REITs, eles são empresas, eles podem construir imóveis, comprar terreno, construir, pegar dívida e se alavancar, coisa que aqui no Brasil os fundos imobiliários não podem fazer, é simplesmente um imóvel que pode guardar 5% do rendimento dentro do fundo para quem sabe comprar um imóvel lá na frente e aumentar a rentabilidade, que é totalmente diferente dos REITs americanos, então não tem como comparar isso. Bom, então é isso, espero ter tirado suas dúvidas aqui, porém, se ficou alguma dúvida, eu te convido a comentar aqui nesse vídeo, responder nos comentários, deixa aquele like, se inscreve no canal, eu vou responder todos os comentários. E eu quero te lembrar que, se você não viu as aulas gratuitas da Semana Viva de Renda, você pode encontrar o link de acesso aqui na bio do meu Instagram ou aqui embaixo na descrição do vídeo, fechou? Outro lembrete é, segunda-feira agora, dia 14 de setembro, eu vou abrir as matrículas, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do Método Investindo com Lucas, versão 2.0, que é o meu curso onde eu vou muito mais fundo, explicando tudo que você pode fazer, tudo que você precisa fazer para investir de forma correta, para se aposentar 20 anos mais cedo e viver de renda. Se você tem interesse em fazer parte dessa próxima turma, eu sugiro que você ponha o despertador para as 9 da manhã, dia 14, porque os primeiros 10 vão receber 1 hora de mentoria individual comigo e todo mundo que se inscrever no primeiro dia vai ter 50% de desconto na matrícula, fechou? Bom, então é isso, coloca um lembrete, porque vai esgotar muito rápido, fechou? Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, manda para aquele seu amigo que quer entender um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários. Então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, até, e bora ficar milionário.